como a câmera fotográfica faz para capturar uma imagem, ou seja, pegar a imagem de algo que existe de verdade e capturar ela, ou seja, preservar essa imagem de uma coisa que aconteceu. Bom, eu sou o Matheus Bahia e está começando agora o quadro Pílula da Curiosidade. Então vamos lá, como é que a gente responde essa pergunta? Para entender o funcionamento de uma câmera, a gente tem que voltar lá no passado, mais ou menos ali por volta de 400 anos antes de Cristo, de modo que em lugares diferentes do mundo, pessoas chegaram ao mesmo resultado, que foi o desenvolvimento da câmara escura. Bom, a câmara escura, a gente pode entender ela de um modo geral assim, como sendo um espaço fechado, ou seja, escuro, onde você vai fazer um pequeno orifício para a entrada de luz. E, dado o prolongamento dos raios de luz que vão passar por esse orifício, você vai ter a formação de uma imagem na parede oposta ao furo, ou seja, ao orifício que foi gerado ali. Para se ter uma ideia, os gregos antigos utilizavam a câmara escura para observar o fenômeno do eclipse solar sem que você precisasse olhar diretamente para o eclipse, porque ele é danoso aos nossos olhos. Então eles utilizavam a câmera escura. E foi algo que foi desenvolvido pelo mundo todo, na Ásia e na Europa também, ou seja, por chineses e por povos gregos. E povos persas também, se eu não me engano. Bom, e para quem está ligado em biologia, sabe que o funcionamento da câmera escura é o mesmo funcionamento do nosso olho. Ou seja, é o mesmo princípio que está envolvido ali com o fato de a gente enxergar as coisas. E nos dois casos a gente vai ter formação de imagens invertidas, de cabeça para baixo. Só que no nosso olho, a gente consegue converter, no caso do cérebro, converte essa imagem e faz ela ficar, digamos, normal, sem ser revirada de cabeça para baixo. Bom, porém, aqui eu só falei de um fator só, que é a formação da imagem dentro da câmera. Ou seja, a gente tem um orifício, as câmeras têm, então, no caso, um buraquinho, vamos dizer assim, onde a luz passa e é formada uma imagem no seu interior. Porém, o fator mais importante que é como a gente faz para gravar uma imagem. E aqui a gente tem um dos caras que deu um passo importante para isso, que é o Thomas Edgewood, ou Wedgwood, não sei como é pronunciar muito bem, mas ele utilizou a substância química chamada nitrato de prata para fixar imagens da câmera escura. Isso é, pegou uma substância que fosse sensível à luz e gravou a imagem da luz nessa substância. Porém, por mais que ele tenha dado um passo importante, a gente está falando de um processo que era mais primitivo, vamos dizer assim, de gravação de imagem, de uma fotografia. Então, era demorado. E essa foi a desvantagem do processo dele. Ele desenvolveu ali por volta do século XIX esse processo de utilizar o nitrato para fixar a imagem. E quem deu um passo importante, inclusive um dos mais lembrados, é o Daguerre, que desenvolveu o chamado daguerreótipo. O Daguerre ele utilizava o vapor de mercúrio e o tisulfato de sódio na fixação das imagens. Ele otimizou muito mais esse processo. Porém, mexer com mercúrio não é muito legal, né? Outro cara que é muito interessante aqui é o William Henry, que criou um mecanismo de fixagem também, que era muito otimizador, assim como o do Daguerre, que produzia o famoso negativo. Aquelas imagens que a gente conhece, tem uma imagem meio trocada. Bom, e um cara que foi importante para a história da fotografia em geral foi o George Eastman, que é o fundador da Kodak. Que ele, por ter criado a máquina fotográfica que era, digamos assim, mais acessível, popularizou o processo no geral. E no sentido de fixação de imagem, ele desenvolveu um carretel, né, de celulose, de nitrato de celulose, onde a imagem era fixada. Digamos assim que era uma espécie de filme primitivo, que a gente conhece da década passada aí, do início dos anos 90 e tal, até anos 2000, que o pessoal usava bastante dos filmes, né? É uma espécie mais primitiva dele, era um carretel aí dessa substância, do nitrato de celulose. Enfim, é isso. No geral a gente vai ter, até nas câmeras, digamos assim, que a gente conhece hoje em dia, esse processo. Uma câmera escura, onde a imagem entra, digamos assim, a luz entra, os raios se propagam, geram uma imagem real, pelo prolongamento dos raios lá no fundo, e no fim a gente grava essa informação em materiais que são sensíveis à luz, para que ele possa ali fixar essa imagem. Bom, é isso. Muito obrigado e valeu.